ali que o reverendo Hélio falou, isso é fundamental. Porque Jesus, ele está usando, ele falou dos agentes, né, das personagens. Eu acho que todos os personagens são importantes. A ovelha, o pastor, a mulher e a dracma, assim como também é importante um pai e os dois filhos. Eu vejo que todos ali têm um porquê de estar na parábola. Por exemplo, Jesus, ele começa falando do pastor que busca uma ovelha. Aqui a gente vê os estudiosos, né, os que se aprofundam mais do que a gente nessa área, eles costumam dizer que os fariseus não viam com muito bons olhos o trabalho pastoril. Não era um trabalho assim que enchia os olhos, que era uma coisa até meio largada, meio desprezada assim. O trabalho de ir lá trabalhar com ovelha, trabalhar com, né, enfim, cheiro de ovelha, campo, essas coisas. Não era uma coisa assim muito chegada. Os fariseus não se identificariam logo assim com o trabalho pastoril, né? Depois Jesus pega a figura de uma mulher que busca a dracma. Uma mulher naquela sociedade não era necessariamente alguém para protagonizar uma história. Sim. Depois Jesus pega um pai que parece um pai frouxo, porque Deuteronômio mostra algumas leis que quando o filho ele vacila com o pai, ele podia até ser apedrejado. Sim. Alguns dizem que até esse pedido de herança para a cultura da época significaria que o filho desejaria a morte do pai. Sim, né? Mas aí tem um detalhe. Na época, eles poderiam até conversar com o pai para dividir a herança antecipadamente, lembrando que o filho mais velho ficava com a maior parte, que é o primogênito, mas ele não podia usufruir, ele não podia gastar a herança do pai. Enquanto o pai estivesse vivo, ele já podia dar como herança para os filhos, mas ele não podia gastar. O que o filho pródigo aqui faz é que ele ajunta o que tinha e vende e transforma em dinheiro. Ali ele feriu uma lei legal mesmo. Né? E isso seria como dar um tapa na cara do pai. Aí que está o problema, é como se o pai tivesse morrido, porque o pai podia dividir, ele podia fazer um testamento vivo, mas ele usufruiria só depois da morte o filho, entendeu? Então o problema foi vender, pegar em dinheiro e viajar o mundo afora. Agora, o pai, nessa visão, é um pai mole, não é um pai que o fariseu... Jesus está dizendo, vocês não reconhecem o pastor da ovelha, vocês não reconhecem uma mulher porque ela não é nada, vocês também não reconhecem o pai que vocês acham que é frouxo. Assim, Jesus é o Nazareno, o Galileu. Quem reconheceria o Filho de Deus se não reconhece um pastor que busca uma ovelha, se não reconhece uma mulher que busca a dracma, que são agentes de salvação ignorados, assim como um pai frouxo. Assim, eles não conheciam nada também de Deus, porque enviou um Galileu, enviou um filho pobre para salvar o pecador, para buscar o pecador. Então eles não se identificavam, os fariseus não se identificavam com nenhuma das personagens. Da mesma forma, eles não se identificavam com Jesus que falava com eles. Isso é muito claro, né? E tem uma outra coisa que é importante, eu vou passar a palavra, mas tem essa questão da quantidade. Se você percebe que na ovelha, na parábola da ovelha, ele deixa 99 e vai buscar uma. Então é 100 por 1. Na outra dracma é 10 por 1. E depois, finalmente, o irmão é 1 por 1. E ele mostra que, para todos, independente de quantidade, Deus sempre dá o mesmo valor. É mais ou menos isso aí. O inicial do pastor Emerson Sicarelli, e agora o pastor Davi também terá até 2 minutos, para explanar o seu ponto de vista inicial. Muito bem. Meu ponto de vista, né, é que todas as coisas elas vêm para colaborar, para cooperar para o bem do ser humano, independentemente se elas são coisas boas ou coisas ruins. Mais adiante ao debate, a gente vai estar frisando um pouco mais na questão do texto de Romanos 8, né, quando Paulo diz que tudo ou todas as coisas, em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que amam e amam a Deus, né, segundo o seu propósito. Então, existe uma diferença, uma percepção das coisas que acontecem para quem não é de Deus e para quem é de Deus. Há uma percepção diferente dos dois tipos de pessoas, né, da mentalidade deles. Então, mais adiante a gente vai estar
falando um pouco mais a respeito disso. Ok, mas as coisas ruins cooperam, o senhor tem que sim ou não? Até as coisas ruins cooperam. Com certeza. Maravilha. Bom, na conversa, começa com o pastor Davi, que terá 4 minutos para agora explanar o seu ponto de vista, inclusive, se entender por bem, citar aí os comentários feitos pela missionária Jaqueline e também pelo pastor Rui Caetano. Pastor, 4 minutos. Muito bem. Já agregando, né, os 2 comentários que nós acabamos de ouvir, eu mantenho a posição, né, de que sim, todas as coisas cooperam para o crescimento, desenvolvimento do ser humano, tanto no sentido do aprendizado aqui na Terra, mas principalmente numa busca por Deus, e talvez seja o sentido principal da vida do ser humano, é se aproximar de Deus. E é interessante porque Gálatas 6:7, né, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, certamente ele vai ceifar, vai colher. É óbvio que existem muitas escolhas ou coisas que acontecem que são frutos de decisões erradas. Mas quando a gente observa, normalmente as coisas erradas, né, que vêm na nossa vida, os problemas que são frutos de decisões erradas, eles podem também nos levar ao amadurecimento. Nesse sentido, ele pode sim nos ajudar. Lucas 15, por exemplo, a gente vê uma parábola, Jesus falando, é uma parábola, né? E são 3 parábolas ali, a ovelha perdida, a dracma perdida e finalmente a parábola do filho pródigo, que são 3 parábolas que podem ser observadas em conjunto para ter um sentido mais amplo, mas especificamente na parábola do filho pródigo, a gente vê que é uma história de um moço que tomou decisões erradas, foi viver aquilo que queria viver com decisões erradas, agindo de forma errada, e depois ele tem uma consciência. Quando ele retorna para a casa do pai, ele vai dizer: agora eu entendi que a casa do pai é melhor, até os meus empregados, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Ou seja, as escrituras dizem que ele cai em si quando está vivendo o fundo do poço, para ele acordar e despertar que a vida não era exatamente aquilo que ele pensava que era. Então, assim, só aqui para iniciar, né, meu ponto de vista, usando esse texto, depois vou trabalhar outros textos aqui para falar sobre essas questões. O senhor tem até 4 minutos, se quiser continuar, tem então quantos minutos ali ainda? Eu ainda tem 2 ainda. Ah, tem 2? Ah, então vamos lá, peraí. Tem 2 ainda. Eu tô olhando ali, tá ali no azulzinho. Tá ali no azulzinho, exato. Eu tô aqui. Bom, é o seguinte, então, continuando o raciocínio. Então, até nas coisas da terra, a gente pode tirar lições para a nossa vida. Como eu dei o exemplo agora da parábola do filho pródigo. Agora, mesmo assim, são frutos, né? São coisas ruins que vêm devido à minha plantação. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas não quer dizer que também não sirva, que Deus não dê. A graça de Deus é tão grande que mesmo nessa situação ele dá uma oportunidade daquilo gerar um crescimento para aquela pessoa, tá? Apesar do sofrimento. Agora, a gente vai observar que as coisas boas e ruins elas vêm, né? Jó capítulo 2, versículo 10, está escrito, quando Jó diz o seguinte: a gente aceita as coisas boas de Deus, devemos aprender a aceitar as coisas ruins também. E Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus vai dizer que Deus, né, é tão bom que ele envia coisas boas, ele envia chuva, né, para quem serve a Deus e para quem não serve, né, para o justo e para o ímpio. Então, coisas boas ou ruins que Deus permite na vida das pessoas, para um ou para outro, de alguma forma, é para aproximar. Porque o versículo 45 de Mateus 5 diz o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu, é que ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus revela a sua bondade através das suas infinitas misericórdias, mesmo quando nós erramos, falhamos, e ali de alguma forma ele se revela no seu bem completo. Maravilha. Pastor, então, o pastor tá que nem malavéia, meu, tá pensando o quê? Né? Então tá aí, ela diz que sim e que não. Olha, se tiver na presença do Senhor, sim, coopera para o bem. Se não tiver na presença do Senhor, não coopera, porque a pessoa nem entende a lição. Pastor Marcelo, as coisas ruins nos moldam e nos fazem entender a nossa dependência de Deus e o quanto Ele é poderoso.
nos fazendo ter experiências com Ele. Experiência é o que nos dá bagagem para poder ensinar, sendo por consequência do meu erro ou quando o próprio Deus permite. Renan, eu não gosto de passar por momentos ruins, porém, em um momento ruim da minha vida, decidi por tirar a minha vida. No caminho de onde isso aconteceria, eu acabei por acaso conhecendo a Rádio Vida e hoje estou aqui. Então, neste caso, para mim, colaborou para o bem. Olha que bênção. Para a Rádio Vida que colaborou para o bem, né? Ou seja, ia se matar, ouviu a Rádio Vida, coração tranquilizou, voltou, começou a ouvir a rádio. Deus abençoe, Renan, que bom que a Rádio Vida foi bênção na tua vida. Lucas Mateus, eu não creio que as coisas ruins cooperam para o nosso bem, mas Deus, ele permite a gente passar pelo deserto para transformar o nosso caráter para o nosso bem. O exemplo é José. Bom, então eu volto já com os nossos convidados, todos na tela. Esse bloco agora é o bloco do embate, onde eles terão a oportunidade de questionar um ao outro, de interferir na fala um do outro, e eu também, para que te ajude na conclusão deste tema. O ouvinte Lucas Mateus aqui, que foi o último que eu li, ele diz: eu não creio que as coisas ruins cooperam para o bem. Mas ao mesmo tempo ele dá um exemplo, ele falou assim, mas Deus, ele permite que a gente passe pelo deserto, portanto é ruim, para transformar o nosso caráter para o bem. Então não contribuiu para o bem, senhores? Eu ou ele? Agora é sempre igual. Eu falo, senhores, aí não fica assim, aí vai você, um empurra pro outro. Fiquem à vontade. Eu vou falar então. Como eu disse, né, existem resultados da nossa vida, como diz Gálatas, eu quero frisar bem isso aqui, 6:7, que são frutos daquilo que nós plantamos, né? E por isso a gente tem que aprender a plantar bem. Porém, eu reforço que as misericórdias do Senhor, elas são sobre as pessoas, essas misericórdias, elas são manifestadas, essa graça, ela é expandida para com todas as pessoas, né? Essa graça que se revela em misericórdia, em amor, onde Deus, ele mostra-se ao mundo, né? É lógico, como foi dito numa das pessoas, na fala, né, de uma das pessoas que participaram, tem pessoas que realmente não vão aprender com o seu erro. Mas é aqui que entra a mentalidade do cristão e do não cristão, que também foi afirmado por um dos participantes, eu achei muito bem colocado, inclusive. Romanos 8:28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, né? Ou seja, aí a gente vê pessoas que são chamadas pelo propósito divino e soberano de Deus e que, portanto, amam a Deus. Então você vê que ali Paulo, ele seleciona, né, qual é o tipo de pessoa onde Deus vai agir para que todas as coisas cooperem para o bem. E é pensando justamente nisso que Romanos, eu queria ler o texto, se claro, me permitem, Romanos 5, Paulo também, na mesma carta, né, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos também paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado. Aqui o caráter aprovado seria a experiência, tá? Clipsis, né? Experiência, algo testado, aprovado, experimentado. E o caráter aprovado, essa experiência, produz a confiança, né? Ou esperança, confiança. A confiança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele mesmo nos outorgou. Então, veja bem, como foi colocado aqui, a mentalidade da pessoa que não tem Cristo, ela é puramente materialista, ela vê o aqui e o agora. O cristão vê o agora e o depois. E eu quero me apoiar nas frases não apenas do texto bíblico de Paulo, mas também no pensamento de alguns teólogos. Por exemplo, F. Bruce, né? Ele vai dizer que
o sofrimento, ele vai ajudar o cristão a amadurecer. Ele faz o comentário desse texto que eu acabei de ler agora. Ele fala que essa experiência é um amadurecimento, é o caráter aprovado, sem o qual, né, nós não podemos glorificar a Deus através das nossas ações. Nesse sentido, o sofrimento ele coopera para o cristão, né? Outra coisa, a gente vai ver o John Nelson Darby, ele vai dizer que o sofrimento faz com que o cristão ele passe a desejar o céu, e assim somos desmamados do mundo. Nós vamos ver, por exemplo, C.S. Lewis, ele vai dizer que o sofrimento na terra é o megafone de Deus chamando os homens ao arrependimento. A gente vai ver Jonathan Edwards, que vai dizer o seguinte, que a terra é o único inferno que o cristão vai ver, enquanto que a terra também é o único paraíso que os ímpios irão viver. Então, observando essas citações que eu falei, agregado ao texto de Paulo, sim, para aquele que ama a Deus, que foi chamado por Deus, que é cristão, ele não vê só aqui e agora, mas ele vê o sofrimento como uma oportunidade de ele crescer na fé, né? Passar pela luta, pela adversidade, pelas pressões, sejam elas quais forem, tá? E desejar o céu, se aproximar de Deus, enfim, a fim de que a sua vida espiritual esteja mais fortalecida. Então, para o cristão, isso coopera, tá? Nesse sentido, absolutamente, não tem dúvida. E para o da forma um chamado para que ele possa, de alguma forma, perceber, né, que a Terra não é um lugar tão maravilhoso assim. Então vamos lá, Denise da Bahia. Na sala de vídeo, nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram também. O tema desta tarde aqui diz respeito a tendências e modelos teológicos atuais. E mais uma vez, David e Ailton tiveram aqui a coragem de aceitar esse meu convite para tratar de alguns temas aqui bastante relevantes e bastante polêmicos também. Então, pode ser que você não entre num acordo com respeito a uma situação ou outra, a uma questão ou outra, fique à vontade, né, para divergirem. O meu papel aqui é muito mais cômodo, é só levantar a questão e jogar para vocês dois, né? Mas, pastor David e pastor Ailton, a pergunta do momento hoje, né? Essa questão, ela não estava no questionário há um mês atrás. Não estava, né? Então, no decorrer dos últimos dias, eu tive que inserir essa questão e ela é a primeira, né? É uma questão levantada pelo pastor Ed René, que já foi meu professor na Faculdade Batista na década final dos anos 80. Eu fui aluno dele em 2 matérias. Ele, na época, era muito jovem, como eu também, né? Envelhecemos, vários tempo passou, estamos aí, cada um de um lado. Mas o pastor Ed René, ele defende a ideia de atualizar a Bíblia para que ela acompanhe as mudanças sociais. Ele afirmou que a Bíblia precisa ser atualizada para que, aí ele cita aqui um grupo específico, para que os LGBTs não sejam mais condenados ao inferno. Aí ele fala o seguinte, se queremos ser cartas para o novo mundo, se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura e vamos ter de fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero, ele disse. Por fim, Ed René disse que os gays não podem ser condenados ao inferno por conta de um erro de interpretação que ficou no passado da humanidade. Ele fala assim, abrem aspas, 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados, nós vamos ter coragem de enfrentar isso e atualizar esses textos, fecham aspas aí. Então, coisa aqui para você, pastor David, você concorda com ele? Temos que atualizar a Bíblia para atender essa mudança cultural na sociedade, para atender LGBTs, para atender as feministas, para atender esses grupos culturais que nós temos hoje, até no meio da igreja também. Temos que atualizar a Bíblia. Então, antes de eu falar sobre isso, eu quero dizer que nós estamos orando pelo pastor Ed, né? No sentido de que ele possa, de alguma forma, retomar um caminho. Eu fui muito impactado e muito abençoado por muitas pregações do Ed René Kivitz. Eu creio que não só eu. Né? Eu lembro de ministrações dele do ano 2000, 2002, onde nós aprendemos muito com suas palestras, seus ensinamentos,
Também é notório o que ele fez com a IBAB, no sentido de obra missionária. Né? Há um engajamento muito grande com a obra missionária, com investimentos em obra social, justiça social. Então, esses méritos nós nunca vamos tirar do amado pastor. Mas, de um tempo para cá, né, talvez aí uns 15 anos para cá, né, o pastor Ed Renekiewicz tem caminhado por temas que são complexos, e aí acaba que saindo um pouquinho, né, daquilo que nós chamamos de ortodoxia ou de doutrina bíblica, né, histórica principalmente. E em alguns momentos ele flerta com o universalismo, né, e nessa série de mensagens, agora em outubro, Cartas para o Novo Mundo, que é a mensagem que o senhor se refere, ele falou dessa questão da atualização da Bíblia. Então vamos lá, eu quero ouvir o pastor Ailton ainda, mas deixa eu colocar algumas coisas aqui para ficar bem claro, assim, no meu ponto de vista. Em primeiro lugar, a Bíblia tem como ser atualizada? Ela tem no sentido de literatura, não é, no sentido da escrita, da linguagem. Isso, linguagem. Então, a NVI, por exemplo, ela é uma atualização. Sim. Quando eu pego a versão mais clássica da João Ferreira de Almeida, que são as traduções, né, aqui no Brasil, a tradução mais lida talvez aqui no Brasil, mais aceita, a João Ferreira de Almeida, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, Paulo dá uma lista de alguns pecados que podem afastar as pessoas do reino de Deus. Entre esses pecados, além do adultério, do homicida e coisas assim, estão lá o afeminado e o sodomita. Está escrito lá, os afeminados e os sodomitas também não herdarão o reino de Deus. A NVI, ela já atualiza, porque se você pegar a NVI e comparar, a NVI coloca homossexuais ativos e passivos. Já usa o termo atual, homossexuais. Então eles tiram afeminado e sodomita e já coloca logo o que significa, homossexual. Então, nesse caso, a linguagem, não o ensino, mas a linguagem. Ela pode ser atualizada. Isso, ela pode ser, e deve. Senão a gente não consegue ler a Bíblia, né? A linguagem, ela sofre alterações, né? E, então, nesse ponto, sim. Agora, o que nós devemos fazer com a Bíblia é usá-la para trazer mensagens ou pregações, sermões contextualizados. Por exemplo, se eu fosse pegar hoje na nossa cultura, 2000 anos depois que quase 2000 anos, não ainda, mas quase, que o Evangelho foi escrito, os Evangelhos foram escritos, os canônicos que nós temos na Bíblia, nós vamos pegar aqui a nossa cultura ocidental hoje, no século 21, seria inconcebível pensar em Maria grávida com a idade que tinha naquele tempo. Né? A maioria dos estudiosos acreditam que ela poderia ter de 13 a 15 anos de idade, quando o Espírito Santo veio sobre ela e ela se encontrou grávida do Verbo encarnado, de Jesus, o Filho de Deus. Então, hoje aqui no Ocidente, você imaginar Jesus nascendo de uma menina de 14 anos, aqui no Ocidente, não no Oriente, mas aqui no Ocidente, para nós seria um choque absurdo. Então, contextualizando, se Jesus viesse hoje, no primeiro advento, com certeza Maria teria mais de 18 anos. É por causa que Deus trabalha com o contexto humano também, para que o homem não fique totalmente chocado com algumas coisas. Deus sabe da nossa limitação e conhece a nossa cultura melhor que a gente. Então, nesse aspecto, sim, tá? Agora, o ensino da Bíblia ele já está mais do que atualizado. O Paulo ele condena a prática do homossexualismo em Romanos 1, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ele cita alguma coisa também na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e acho que Apocalipse, João, trata lá no capítulo 20 alguma coisa. Então, só no Novo Testamento nós temos pelo menos claramente 4 textos, e o Novo Testamento já é a atualização do Antigo Testamento. Né? E o Novo Testamento já traz a clareza do que é o novo pacto, a nova aliança, e continua atualizado isso. Então, no tempo de Paulo, a homossexualidade, ou melhor, vamos colocar diferente, né? Não a homossexualidade, que é uma condição pecaminosa, mas a prática, o praticar, o ceder a esse pecado, a prática da homossexualidade já era vista como pecado, mas era aceita na sociedade greco-romana. Né? Naquele momento que Paulo viveu, os gregos e os romanos viam a prática homossexual como algo comum, mas Paulo assim mesmo as condenou. Então, nesse ponto, isso está muito mais do que atualizado. A Bíblia tem um valor eterno. O que era pecado antes continua sendo pecado hoje,
E vou dizer mais uma coisa, nós não podemos flexibilizar a palavra de Deus para atender o mundo, mas nós devemos continuar pregando o santo evangelho para transformar o mundo segundo a palavra. Minha colocação. Então a ideia é não se adaptar a essa cultura, não se adaptar ao mundo, né? Transformar o mundo. Transformar. Né? Tá. Não ser transformado pelo mundo. Tá bom, a gente vai chamar o primeiro E vou começar com a pergunta tema do programa. Vou pedir para vocês explicarem o que significa ser um cristão carnal, do que o apóstolo Paulo estava falando. Pastor David, por favor. Bom, alguns teólogos, eles falam sobre algumas fases, ou pelo menos estágios, que um ser humano pode apresentar. A primeira, acho que o estágio para todos seria o natural, o homem natural. Todo mundo é nascido da carne, né? Todo mundo vem ao mundo igual. E alguns vão passar pela regeneração, que é o ato do novo nascimento, quando eles têm um encontro com Jesus, que é uma obra do Espírito Santo. Lembrando que a obra do Espírito Santo, ela é necessária o tempo todo na vida de um cristão, assim como na vida de toda a igreja. Então, o homem natural, se ele entrega a sua vida a Cristo, ou ele é achado por Cristo, digamos assim, ele passa então, né, pela regeneração, que é o novo nascimento, ele é salvo, né? E aí então, inicialmente é muito interessante que parece que a Bíblia, em alguns pontos, em alguns lugares assim, principalmente Paulo, talvez seja por isso que ele escreve coisas às vezes até difíceis de entender, porque Paulo ele falava muito também, ele era um homem urbano, né? Diferente de Pedro, que vivia no interior, né? O Paulo era um homem preparado para a cidade. Ele foi escolhido por Deus, por Jesus, para ser o apóstolo dos gentios e para pregar num mundo que tinha uma cultura helenista muito forte, né? E inclusive um filósofo antigo, né, chamado Filo, ele falava que uma pessoa que tem um pensamento fraco, que ainda não desenvolveu o pensamento, ele é comparado a uma criança. E essa criança, assim como uma criança precisa de leite para se desenvolver, né? Assim seria o homem com intelecto fraco. Parece que Paulo usa isso na carta aos Coríntios. Então, dá a entender que ali o carnal, existe um primeiro momento em que é a pessoa convertida, mas que ainda não deu tempo de avançar, né, no conhecimento. Mas tem mais dois pontos, pastores, né? Esse seria o carnal. E daí tem um carnal, que é o outro carnal que resiste, que vai passando o tempo e aí nada muda. Ele é o desobediente. E por fim, o estágio do homem espiritual, que é o maduro. Tá. Depois a gente vai poder explorar melhor esses estágios também, até para a gente entender como é que funciona essa dinâmica, principalmente na nossa vida prática também, né? Vida Teológica. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica. Que os irmãos acham de batizar crianças? Senhor pastor David. Bom, obrigado, William, pela pergunta e participação. O batismo de criança, irmãos, tem algumas igrejas, elas seguem essa linha, né, de batizar crianças. Louis Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele explica, por exemplo, que pode ser utilizado, né, o batismo infantil, substituindo a circuncisão, né? Ele faz essa ponte, ele faz uma ligação. Alguns pensam que o batismo cristão, o batismo do cristão, seria uma maneira de inserir, né, os filhos dos cristãos dentro da família de fé. Ele alcançando uma determinada idade, ele vai lá e faz a confissão. Mas é interessante que o batismo ali em si, ele não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo, né, mediante a graça. O batismo era só um ato, tá? Agora né, conforme o meu entendimento, seguindo o texto bíblico de Marcos, capítulo 16, né, onde diz que quem crê e ser batizado será salvo. Eu acredito que o batismo é para quem já tem uma consciência, né, porque ele é um ato consciente daquilo que está fazendo. É um ato de fé e com consciência. David,
o pastorado é uma função ou é cargo? Por que devemos falar pastor, presbítero, diácono, etc? Aliás, eu quero dizer que o pastor David é autor desse livro, ó, Ministério Pastoral, da editora Brasil para Cristo, tá? Ele é autor desse livro. Pode responder a pergunta. Muito bem. O pastor, ele deve ser visto como uma função, né? É um trabalho que Deus deu para alguns, né? Que ele dá essa vocação para realizar na sua igreja, guiando o povo de Deus, apacentando o rebanho, como ele diz. Daí vem o termo pastor, tá? O termo pastor, ele é utilizado justamente para isso. O Senhor usa várias comparações, né, na Bíblia para se dirigir ao seu povo. Uma dessas comparações é Deus como pastor, a igreja ou o seu povo como seu rebanho, né? O próprio salmista, ele diz isso no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a gente vai para o Evangelho, no Novo Testamento, a gente vê o Senhor Jesus dizendo em João capítulo 10, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas, dizendo que ele amava aqueles que estavam com ele, como um pastor também cuida de suas ovelhas. Aí a gente observa que no Evangelho de João, ele passa essa função, essa responsabilidade, escolhendo Pedro, não somente Pedro, mas muitos outros, né? Mas ali o texto fala de Pedro quando ele diz, você me ama, então apacenta o meu rebanho, cuida do meu rebanho. Então a figura do pastor surge dentro dessa colocação de como Deus quer que a sua igreja seja guiada, seja cuidada. Então ele levanta alguns homens para exercer essa função, amém? Agora o nome, eu vi que o pastor, ele pergunta, né, sobre função carga, eu não sei se ele perguntou sobre presbítero, né, que aí é uma confusão, né? Mas aí a Bíblia usa nomes distintos, mas para a mesma coisa, basicamente. Presbíteros, ou presbíteros, né? O pastor aqui é professor de grego, sabe o que eu nesse caso, mas que tem a ver com o mais velho, né? Ou o ancião, né? Alguns vão colocar como episcopos, né? Ou bispo, que é como se fosse um supervisor de igreja. Superintendente. É uma preposição para estar sobre. Isso, né? Que vai cuidar, que vai direcionar o povo de Deus. Mas são basicamente a mesma função de pastor, tá? Pastor, por exemplo, eu mesmo... de que o cristão, ele deve habituar-se em abster-se completamente da bebida. Não tomar nem um pouquinho, nem socialmente, nem moderadamente. No decorrer do programa eu vou esclarecer o que nos leva a essa posição, mas eu quero já, assim, mediante aquilo que o pastor, o reverendo Antônio colocou aqui para a gente, eu sei que a Bíblia, se a gente for olhar de forma teológica, bíblica, texto por texto apenas, você não vai encontrar nenhum texto que proíbe o uso do álcool, né? No caso do vinho, principalmente, que a maioria dos textos trata do vinho. Inclusive, 1 Timóteo, capítulo 3, né, versículo 3, ali fala do bispo, né, as orientações que Paulo dá a Timóteo, falando sobre alguém que está na liderança, no pastorado da igreja. Ele não deve ter excessos, ele não deve ser dado a muito vinho. Então ele não está proibindo o uso do vinho, mas ele está falando exatamente, não se exceda, tenha moderação, tenha limitação. E Efésios 5,18, o reverendo citou aqui, também vai dizer, não vos embriagueis, né? Não consumam o vinho em excesso. Só que eu queria só fazer um contraponto aqui, que o pastor, o reverendo Antônio, coloca que tudo em excesso faz mal, e eu concordo. Se a gente tomar muita Coca-Cola vai fazer mal, se a gente comer demais vai fazer mal, tudo em excesso faz mal. Mas não é só comida, não. Se você ficar tendo uma vida ociosa, sedentária, você não precisa nem comer. Se você não praticar um exercício físico, você já pode ter problemas aí de saúde. Só que eu acredito que a questão da bebida ela vai além. Porque eu acredito que nos dias atuais, aí eu quero usar o teólogo Karl Barth, que diz que a gente tem que ter a Bíblia na mão e o jornal na outra. Eu acho que a gente tem que também olhar o problema do nosso tempo. O problema do nosso tempo. Por exemplo, a OMS só considerou o problema de alcoolismo no ano de 1963. Aí foi considerado uma doença. Até antes disso, não se discutia. Então eu tenho que olhar o meu tempo, a resposta que a igreja dá para o nosso tempo.
E eu acho que dentro desse contexto que estamos tratando, o nosso tempo, a igreja ela precisa de fato fazer uma diferença completamente daqueles que a cercam, né, para ser exemplo. E quando eu olho, por exemplo, no texto bíblico ainda, em Efésios capítulo 5, né, versículo 18, quando Paulo fala não vos enchei, né, ou não vos embriagueis com o vinho, eu não acredito que Paulo está preocupado necessariamente com a saúde, mas o que o vinho traz, porque o vinho em excesso, ele tira o controle. Eu posso tomar 2 litros de Coca-Cola, mas eu vou sair daqui sobriamente. Eu duvido que alguém saia sóbrio daqui desse programa se tomarmos aqui 2 garrafões de vinho. Nós vamos sair caindo pelas ruas, vamos falar bobagens, porque o álcool em excesso, diferente de qualquer alimento, ele tira o controle do ser humano. Então, eu acho que é aí que está o problema do álcool em relação às outras coisas. Tá? E aí gera um monte de pecado. Aí a gente vê marido perdendo emprego ou mulher perdendo serviço porque está na dependência do álcool. E não se trata só de um vício. Hoje eu vejo uma dependência química mesmo diante das bebidas que nós temos. Tá? Então eu acho que nós vamos aprofundar aqui o debate um pouco, mas eu quero já deixar aqui claro que diante dessas coisas que nós estamos discutindo, nós temos que dar uma resposta para o nosso tempo. Sim, muito bacana.